O NTV News está chegando. Inquérito que investigou o homicídio de jovem baleado na Avenida JK é concluído pela Polícia Civil. Representantes da Copasa prestam esclarecimentos na Câmara sobre as obras para a troca das tubulações de amianto em Patos de Minas e mais. Adolescente atropelado na porta de escola. As celebrações de aniversário do 15º Batalhão da Polícia Militar em Patos de Minas. Exposição no Centro Universitário aproxima estudantes do universo artístico. O que é o felting? Ato que se enquadra no crime de violação sexual. Saúde incorpora vacina para a proteção de gestantes e bebês do vírus sincicial. A alta do cacau impacta nos preços dos ovos de Páscoa. Energia solar é a segunda maior fonte do país, com 22% da matriz elétrica. Ainda dá tempo de se inscrever para as aulas de teatro do Unipam. É agora no NTV News. Já é possível acessar o serviço de acionamento das Forças de Segurança de Minas pela internet. O programa, lançado em dezembro de 2023, agora passa a ficar disponível em todo o estado. A população de Minas Gerais agora conta com um novo facilitador para chegar até a Polícia Militar. Você já sabe os canais oficiais, que sempre tem disponível da Polícia Militar, o 190, para qualquer situação. O Tenente Nancy está aqui do meu lado, porque agora tem mais novidade. Você pode também solicitar em questão de emergência pelo aplicativo MGAPP Cidadão. Tenente, é isso mesmo, mais uma forma da Polícia Militar chegar mais próximo da população. Sim, esse é nosso objetivo, estar mais próximo do cidadão, facilitar os acionamentos, até porque a gente sabe que as pessoas se deslocam de um lugar para o outro, às vezes o 190 não funciona, não é na cidade que a pessoa quer acionar, então para isso o Estado criou essas novas formas de acionamento. Esse aplicativo AppMG Cidadão tem um canal direto de acionamento das forças de segurança e tem também hoje pelo aplicativo do Telegram, é possível também nos acionar, e um chat ao vivo também no site do Emergência. Tudo isso para facilitar, Tenente? A gente sabe da correria que é até mesmo para a Polícia Militar e uma forma de chegar mais rápido até alguma ocorrência, às vezes até solucionar ela de outras situações também. Claro, e a gente sabe que a pessoa que está passando por uma situação de conflito ou de necessidade, ali segundos fazem a diferença. Então, se existir mais de uma forma que essa pessoa possa nos contactar, para nós é importante e para o cidadão também. O nosso objetivo é melhorar a nossa prestação de serviço, chegar mais próximo do cidadão e, é claro, ser mais rápidos também no atendimento. Então é bem simples, Tenente? Apresentamos o aplicativo MG Cidadão e tem as outras formas, é bem básico para o pessoal já poder ali fazer a solicitação. Sim, é simples, Hoje as pessoas baixam o aplicativo, o MG Cidadão, lá já tem o local emergência, onde ela clica e ali ela pode acionar a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e qualquer outro órgão do Sistema de Defesa Social. E também pelo Telegram. Um adolescente foi atropelado na porta de uma escola no centro da cidade de João Pinheiro na tarde de ontem. Câmeras de segurança flagraram o acidente. 3 adolescentes estavam no passeio quando o outro chegou correndo e ele e outros 2 jovens correram e atravessaram a rua. Um dos adolescentes foi atropelado por um carro. O garoto foi jogado contra o para-brisa e depois caiu no chão. O motorista parou e foi até ele para prestar socorro. 2 adolescentes que estavam com o garoto e pessoas que passavam pela rua Jovino Silveira, em frente à Escola Estadual Capitão Esperedião, em João Pinheiro, também foram até o adolescente. Ele se levantou e sentou na calçada. Conforme a direção da escola, o garoto tem 13 anos, já tinha terminado o turno escolar e estava indo embora. Ele foi socorrido pelo SAMU com ferimentos pelo corpo e no rosto. Recebeu atendimento e passa bem. O adolescente foi liberado ontem mesmo e medicado com remédios para a dor. A direção da escola enfatizou que o motorista do carro não estava em alta velocidade, mas pede que sejam instalados redutores de velocidade em frente à escola para mais segurança dos estudantes. Agora tem alerta de golpe. O empresário de Araguari foi alvo do chamado golpe da selfie, uma novidade que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. Foi enganado por um homem que dizia ser funcionário da CEMIG. No último dia 11, o construtor Álvaro Tadeu recebeu uma ligação que supostamente seria da CEMIG, avisando sobre a realização da troca de um medidor de energia da casa dele no dia seguinte por um funcionário da empresa. Acreditando que a ligação era legítima devido à logomarca da empresa que apareceu na tela do celular, Álvaro recebeu o suposto funcionário e seguiu as ordens dadas por ele, sem perceber que se tratava de um golpe. Ele falou, só preciso do documento do senhor,
ele falou assim, eu prefiro a CNH, que já tem os dados só na parte da frente, né? E eu tirei rapidamente, ele fotografou e ele disse, agora eu vou tirar uma foto do senhor, que é a assinatura. O senhor então está autorizando a troca do medidor de energia. Ao final da visita, o golpista informou que voltaria para trocar o padrão da casa de Álvaro no dia seguinte, mas não retornou, o que deixou o empresário desconfiado. Logo em seguida, ele começou a receber ligações informando sobre transações bancárias feitas em nome dele. Álvaro contou que entrou no site da Serasa para bloquear as consultas aos documentos dele e fez boletim de ocorrência na Polícia Militar. Além disso, se dirigiu à Polícia Civil para fazer uma representação e dar sequência às investigações. Veio essa informação para mim, que era para eu entrar no site do Serasa, fazer uma filiação para bloquear qualquer consulta do meu nome e dos meus dados. Então, sem a consulta do meu nome e dos meus dados, o negócio não vai para frente, né? Financiamento ou a venda. A CEMIG informou que está fazendo a troca de medidores de energias antigos por novos. O gerente regional deixa um alerta, já que os funcionários da empresa não estão autorizados a pegar dados dos clientes. Em momento algum, esses colaboradores podem solicitar dos clientes pagamento para essa substituição, dados pessoais, dados bancários, biométricos, facial e digital. Caso esses clientes ainda tenham alguma dúvida, podem ligar para os canais de atendimento CEMIG. Fale com a CEMIG através do telefone 116. A CEMIG informou ainda que pretende trocar mais de 400 mil medidores ao longo do ano e que o golpe sofrido pelo empresário foi um caso isolado. Um homem que foi captado pelas câmeras de segurança da casa de Álvaro não foi reconhecido como funcionário da empresa. Foi concluído nesta terça-feira pela Polícia Civil o inquérito que investigou a morte de um jovem de 18 anos, ocorrida no dia 29 de junho de 2024 em Patos de Minas. 2 suspeitos de 22 e 23 anos foram indiciados por homicídio qualificado. Vitor Eduardo Gonçalves, no dia 29 de junho de 2024, estava por aqui na Avenida JK, fugindo de bandidos que o seguiram desde quando ele saiu do estúdio de tatuagem. Quando o Vitor acessou aqui a Avenida JK no intuito de fugir desses bandidos, ele acabou sendo perseguido e alcançado por eles. Os bandidos, então, deram tiros nas costas de Vitor, que acabou caindo. O SAMU foi acionado e socorreu a vítima até o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Mas Vitor, no dia seguinte, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. A Polícia Civil encerrou o inquérito referente a esse homicídio em Patos de Minas e indiciou 2 pessoas suspeitas de participar aí do homicídio que tirou a vida de Vitor Eduardo Gonçalves. Esses 2 em especial tinham brigas com essa vítima pelo telefone, pelo WhatsApp, por uma série de plataformas, e a partir daí dessas brigas começaram trocas de ameaças e em determinado momento esses autores foram informados que a vítima estaria num tatuador fazendo uma tatuagem, e a partir do momento que a vítima saiu do local, eles já estavam prontificados, prontos e verificando onde a vítima estava indo, se perseguiram a vítima inicialmente sem ela perceber, e quando ela percebeu, ela tentou fugir, entrando na Avenida JK para tentar desviar da atenção desses autores, mas eles a perseguiram e efetuaram disparo de arma de fogo a média distância, vindo a acertar a vítima, e ela caiu ao solo. Quando ela caiu ao solo, esses indivíduos então fugiram do local, mas deixaram a vítima no local. O SAMU veio para fazer os primeiros cuidados, testemunhas apareceram também, e ela foi levada ao hospital, mas veio a falecer no dia 30. As investigações apontaram que o homicídio de Washington Luiz Caetano, de 16 anos, ocorrido no dia 1º de julho de 2024, e o assassinato de Henrique Rodrigues do Amaral, ocorrido no dia 12 de agosto de 2024, foram motivados em razão da morte de Vitor Eduardo. Estes inquéritos referentes a esses homicídios já foram concluídos pela Polícia Civil. Esses indivíduos que seriam amigos dessa gangue rival, aqueles que teriam matado essa primeira vítima,
Eles decidiram que iriam, então, efetuar também mortes relacionadas a indivíduos que eles acreditavam que teriam participado da morte do indivíduo do dia 29/6/2024. E, por conta disso, se juntaram mais uma vez e fizeram, então, os outros 2 homicídios. Homicídio voltado ao indivíduo lá do dia 1º de julho de 2024 e é um segundo homicídio que ocorreu no dia 12 de agosto de 2024. Esses homicídios estavam interligados, nós conseguimos verificar isso com muita clareza e passamos essa clareza também para o Poder Judiciário, finalizando agora mais esse homicídio. Os 2 suspeitos de 22 e 23 anos, acusados de participarem da morte de Vitor Eduardo, foram indiciados por homicídio qualificado. Nesse caso específico do homicídio dia 29 e dia 30, de junho de 2024, esses 2 indivíduos foram indiciados por um homicídio com 3 qualificadoras duras, motivo torpe, dificuldade de defesa da vítima e também disparos a esmo em todo lugar, que leva aí a um perigo comum para que outras pessoas pudessem ser acertadas. Eles podem responder por um crime grave, como falei, e que podem chegar a uma pena que supera 25 anos de cadeia. Depois do intervalo aqui no News, as celebrações de aniversário do 15º Batalhão da PM em Patos de Minas. E exposição no Centro Universitário aproxima estudantes do universo artístico. Em continuidade às celebrações dos 50 anos do 15º Batalhão da Polícia Militar de Patos de Minas, foi realizado hoje um culto em ação de graças. Fundado em 1975, o 15º Batalhão da Polícia Militar tem uma trajetória marcada por dedicação e compromisso com a comunidade. Ao longo dos anos, acompanhou mudanças na segurança pública e modernizou suas operações. E para celebrar as 5 décadas de existência em Patos de Minas, foi realizada uma cerimônia de fé e agradecimento, reunindo policiais e membros da comunidade para celebrar essa trajetória de serviço e proteção. Além de comemorar o 50º do 15º Batalhão, a gente traz esse momento que é um momento de introspecção, é um momento de elevar o espírito a Deus, pedir proteção para o nosso serviço diário, um serviço que a gente sabe que é árduo, enfrentamos os riscos todos os dias que saímos para trabalhar, então é importante que nesse momento a gente eleve nosso pensamento e peça bênçãos ao Senhor para que Ele nos guie nas melhores decisões que nós podemos tomar na rua, sempre pensando em proteger o cidadão. A cerimônia religiosa foi realizada no auditório da 10ª Região da Polícia Militar e tem um significado especial para os militares, que enfrentam desafios diários na missão de garantir a segurança da comunidade. Celebrar o culto é reconhecer isso. Nós cremos, como a Bíblia ensina, que toda autoridade é instituída por Deus. E estar aqui, neste dia, com essa instituição tão importante, que presta um serviço tão necessário para a nossa sociedade, é uma alegria. Então nós celebramos a Deus, reconhecendo que tudo o que a Polícia Militar tem feito em prol da sociedade é como um agente de Deus para abençoar a vida das pessoas. Uma data marcante para a segurança da nossa região. O 15º Batalhão da Polícia Militar completa 50 anos reafirmando seu compromisso com a população e segue com mais eventos ao longo da semana para celebrar essa história. E amanhã nós temos a missa, Hoje é o culto, amanhã a missa. Na sequência da missa a gente entrega 3 motos Triumph Tiger 900, que são motos adquiridos pelo Cicobi Credicorp, Cicobi Credipatos, a Unicred, com a parceria do Concep aqui de Patos de Minas e do Chibil Motos. Então, assim, demonstra assim, vários segmentos da sociedade convergindo para melhorar ainda mais o aparato policial, de modo que a gente vai colocar motos em condições de fazer frente a qualquer tipo de criminalidade. E na mão de policiais extremamente capacitados e técnicos que conseguem executar isso com maestria no seu dia a dia. A gente muda de assunto e fala de arte dentro do campus, Uma exposição foi aberta no Unipan para valorização de artistas e também aproximação de estudantes com o universo artístico.
A exposição, que já está disponível desde o dia 6 de março, é uma imersão no mundo da arte, com 16 obras disponíveis que tem como objetivo promover e valorizar as manifestações artísticas dentro do ambiente acadêmico. Através das artes plásticas, nós estamos explorando o que há de melhor aqui na nossa região. Então, a questão da paisagem, a questão da nossa culinária, a questão dos nossos monumentos culturais, né? Então, nós temos trabalhado aqui com essa exposição, juntamente com a Unarte, de uma forma que nós estamos abrangendo tudo, né, que lembra Patos de Minas, tudo que lembra a nossa região. Para as pessoas que têm interesse em vir prestigiar, né, essa exposição, é só comparecer à biblioteca? Tem um horário específico em que ela acontece? Sim, a exposição está aqui aberta, né, no saguão principal da biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas, e no sábado, das 9 até às 15 horas. Então, é aberta a toda a população que quiser vir prestigiar os nossos artistas, serão muito bem-vindos. A seguir você vai ver que com método não destrutivo teve início a substituição das redes de distribuição de água no centro de Patos de Minas. E representantes da Copasa prestaram esclarecimentos hoje na Câmara sobre essas obras para a troca das tubulações de amianto. Tiveram início na manhã desta terça-feira na rua José de Santana, região central de Patos de Minas, as obras para a substituição das redes de distribuição de água. Segundo a Copasa, o investimento é de 66 milhões de reais. Prometendo um método inovador, a Copasa deu início à obra de substituição da tubulação de amianto aqui em Patos de Minas. Início que aconteceu aqui na rua José de Santana. A obra com esse método inovador iniciou com uma perfuração por baixo, né, da rua José de Santana, na esquina com a rua Ana de Oliveira. E então passou por toda a extensão até chegar aqui ao cruzamento com a rua Teófilo Otoni. A expectativa da Copasa é de que essa obra, né, possa gerar um mínimo de impacto possível à população, principalmente na questão da falta de água, e por isso esse método inovador está sendo utilizado pela companhia aqui em Patos de Minas. Um investimento aí acima de 60 milhões de reais para fazer a substituição das redes de água pelo método não destrutivo. Isso significa menos impacto para a população, né? Não teremos abertura de vala e ao mesmo tempo garantindo o abastecimento. É uma técnica utilizada em grandes centros, né? São Paulo, Campinas, né? Belo Horizonte também vai se iniciar agora também por esse método. A gente troca aí 100, 150 metros de tubos por dia. Então esse tempo ele corrobora também para a garantia do abastecimento, né, e ao mesmo tempo esse impacto ambiental quando da existência dessa obra nesses trechos. Diferente dos métodos convencionais, que exigem grandes escavações e intervenções que impactam o trânsito e o cotidiano da população, o método não destrutivo permite a instalação das novas tubulações por meio de pequenas perfurações. Essas aberturas são feitas em pontos estratégicos para possibilitar a inserção e a interligação das redes nos túneis subterrâneos, garantindo maior eficiência e menor transtorno para moradores e comerciantes locais. O impacto gerado por ela é bem menor do que uma obra convencional, onde nós temos aí nas obras convencionais a abertura de toda a extensão da rua onde vai ser assentada a tubulação. Nós fazemos perfurações no início do quarteirão e no final do quarteirão, e essa tubulação ela é assentada utilizando equipamentos apropriados por debaixo da terra, sem precisar fazer o corte de toda essa extensão. Afirmar que não vai gerar transtorno nenhum, obra é obra, né? Mas o transtorno é muito menor. A expectativa é que a substituição cause o mínimo impacto possível e que a troca ajude a evitar um problema recorrente na cidade, o rompimento de canos, que provoca vazamentos e interrupções no abastecimento de água em Patos de Minas. As técnicas antigas, como PVC, ou amianto, ou outros tipos de tubulação, gera muito vazamento na conexão da rede de distribuição com a ligação do imóvel. No caso do PAD, que é esse material que a gente está utilizando aqui, não existe, para a ligação não existe a conexão. É uma solda,
né? E aí isso praticamente elimina os vazamentos. Esse processo ele vai mitigar a questão dos vazamentos e as interrupções no abastecimento para questões de manutenção. Serão substituídos aproximadamente 60 quilômetros de redes de distribuição de águas feitas de cimento de amianto por tubulações de polietileno de alta densidade. A obra, na sua totalidade, tem a previsão para ser concluída num prazo de 18 meses. Não sei precisar qual tempo que eles vão terminar essa rua hoje. Nós estamos falando 60 quilômetros em 18 meses. Daí a gente consegue ter uma estimativa de quantos metros de rede vão ser substituídos por dia. E eles vão dando sequência, vão entrando no quarteirão seguinte e vão estar sempre assim, né? Vão ser 2 frentes de serviço mobilizadas na cidade, mobilização social na frente, conversando com os moradores, explicando todo o benefício da obra, que vamos ter um pouco de transtorno, esclarecendo outras dúvidas e na sequência já vem a obra sendo executada. E também preservando os eventos que nós temos no município, né? Em maio, por exemplo, temos aí a Fenamilho. Então, toda essa programação foi passada para a empreiteira para evitar que gere transtorno para os moradores e comprometa os eventos do município. Então, nesses momentos de festa, eles vão estar trabalhando em bairros mais isolados, saindo aí do centro. Pois é, ainda sobre esse assunto, na tarde de hoje, representantes da Copasa estiveram na Câmara apresentando aos vereadores os detalhes das obras para a substituição dessas redes de cimento amianto e estão principalmente na região central de Patos de Minas. A reunião foi convocada de última hora em busca de incluir o poder legislativo nas decisões que foram tomadas pela empresa e passar detalhes de como funcionará os próximos 2 anos de obra. Eu fui procurado pelo Saulo, né, que é funcionário da Copasa, pedindo essa apresentação aqui para os demais vereadores. Como eu falei, foi muito rápido, nós passamos essa mensagem hoje para os vereadores praticamente 10, meio-dia, mas mesmo assim, né, veio uma turma boa. Eu acho que esse trabalho que começou a fazer aqui é um trabalho importante, é um trabalho que nós temos que acompanhar também, mas você vê o que é a preocupação que unânime dos vereadores é com o serviço que vai ser feito. E como eles explicaram, né, o espaço que vai ser aberto é pequeno. Se fizer um serviço mal também, com pouca coisa, aí complica tudo, né? Porque as reclamações são grandes, nós falamos aqui. Acho que houve uma mudança, depois que colocaram na nova empreiteira, melhorou alguma coisa. Uma grande preocupação dos vereadores presentes foi sobre os rastros deixados por esse trabalho. Há anos, os moradores de Patos de Minas reclamam dos remendos feitos em asfaltos e passeios, fazendo com que seja necessário uma atenção extra da companhia na hora de finalizar as obras. Eles vão fazer um trabalho antes, a população vai ser avisada que o trabalho vai ser feito. Porque mexer, às vezes, é fácil. Agora, voltar o passeio como era antes, vai ser difícil, né? Porque o espaço é pequeno, sim, mas vai abrir um passeio, vai deixar um buraco ali, talvez não vai colocar ali a peça que foi retirada, mas segundo eles, vou fazer um trabalho de orientação, acho que isso é importantíssimo, que a população tem que saber que a Copasa está fazendo um trabalho e as consequências é por conta deles. Esse método que a gente usa agora, essa nova tecnologia, a abertura de vala é o mínimo, então são pequenas aberturas que onde entra a tubulação que a gente está substituindo. Então a gente pretende com isso diminuir também, né, esses pontos onde haverá necessidade da recomposição. O Poder Legislativo continuará fiscalizando todo o trabalho e pede para que a população esteja atenta. Em caso de problemas com as futuras obras, denuncie. A nossa obrigação é fiscalizar, né? Você pode ter certeza que nós vamos acompanhar. Eles estão falando que são 2 anos, né? Então é um tempo bom, né? Que dá para a gente estar junto aí. Eu acho que a própria população é fiscal, denuncie, passa para a gente, a maioria tem os nossos contatos, procura a Câmara Municipal, vá na imprensa e denuncia. O nosso objetivo é fiscalizar, mas a denúncia chegando até a gente, fica mais fácil a gente correr atrás. É um ponto positivo para a gente que a gente consegue apresentar também para a população o que é que está sendo feito, o que será feito e qual que é o ganho que haverá. Então, para esse tipo de reunião, esse tipo de acontecimento é muito importante para a gente. Que mortes de macacos em Patos de Minas acendem alerta para monitoramento de casos da febre amarela. E o que é o stilsing? Ato que se enquadra no crime de violência sexual. Stealthy.
Após localizar macacos mortos no meio rural de Patos de Minas, a Secretaria de Saúde alerta a população para que colabore no monitoramento e controle da febre amarela. Embora ainda não haja confirmação de casos de febre amarela em Patos de Minas, a preocupação por parte da Secretaria de Saúde existe e tem sido maior devido ao aparecimento de primatas não humanos encontrados mortos nas áreas urbanas e rurais do município. O Centro de Controle de Zoonoses foi acionado nesse mês já por 6 vezes para fazer o recolhimento de primatas, entre macacos e saguis, que foram encontrados aqui no município, na zona urbana e também na zona rural, em óbito, os animais já mortos. Então, o Centro de Controle de Zoonoses faz o trabalho de recolhimento desses animais para análise laboratorial, para a gente verificar se esses animais estão positivos para a febre amarela. Elas já foram encaminhadas para o laboratório e a gente está aguardando a análise. Assim como os homens, os macacos podem ser vítimas dos mosquitos responsáveis por transmitir a doença. Vanessa destaca a importância da participação popular na hora de controlar e monitorar os possíveis casos. Os primatas, eles não transmitem a febre amarela, mas eles adquirem a febre amarela assim como os seres humanos, A febre amarela é transmitida pela picada do mosquito, então os primatas, eles são muito sensíveis ao vírus da febre amarela, então eles acabam indo a óbito com muita rapidez. E eles servem para a gente como um sinalizador que o vírus está circulando. Então, o Centro de Controle de Zoonoses faz o recolhimento e faz a análise desse material. Essa análise só pode ser feita se a população informar para a gente que tem um primata morto no local. A equipe desloca até lá e faz o recolhimento. Além da atenção com possíveis animais adoecidos, é importante manter o cartão de vacinas em dia para que todos estejam protegidos contra a doença. A gente fica alerta tanto por estar encontrando esses primatas mortos, quanto pelos casos que ocorreram, tanto em Minas, com óbitos inclusive, e no estado de São Paulo. Então, a gente faz esse alerta e a gente pede a intensificação da vacinação contra a febre amarela para quem não tem essa dose. É só procurar a unidade de saúde, não precisa ser a sua unidade de referência, levar o cartão de vacinação. O horário da sala de vacina é de 8 às 16 horas. Se você não sabe se vacinou, se não tem o cartão ou perdeu o cartão de vacina, procura a unidade, a gente vai estar verificando no sistema de informação e, se for necessário, estar fazendo a imunização. Agora, uma boa notícia. Uma vacina cara que protege bebês contra o vírus da bronquiolite será oferecida pelo SUS. O imunizante é o Abrivzo, da Pfizer, que será incluído no calendário do Programa Nacional de Imunizações. Na rede privada, a dose custa cerca de R$ 1.600. André é um menino curioso e atento. Ele mostrou para a nossa equipe o raio-x dos pulmões, feito quando ele tinha 1 ano. A crise respiratória ocorreu em 2021, no auge da pandemia. A pediatra o diagnosticou com bronquiolite e iniciou o tratamento de ataque com sabutamol, um broncodilatador de ação curta. Por 3 dias, a saturação do menino ficou entre 60% e 70%. O indicador normal de oxigênio em crianças é de 95% a 100%. Foram dias difíceis para a família. A ideia de ir para o pronto atendimento nos assustava muito porque ele iria para a ala de sintomas respiratórios, sem uso de máscara por conta da idade, com outras crianças que não estariam usando máscara por conta da idade. Então, a pediatra, a doutora Flávia Miranda, que o acompanha até hoje, naquela ocasião nos sugeriu de a gente fazer o tratamento no consultório. Ao longo dos anos, o filho de Fernanda e Flávio teve outros episódios de viroses. Ele foi diagnosticado com síndrome pré-escolar sibilante, um chiado no peito que pode ser transitório ou recorrente. André é acompanhado por um pneumologista e há 1 ano não usa inaladores, conhecidos como bombinhas. A família mantém em dia a caderneta de vacinação e torce para que a vacina contra a bronquiolite seja, de fato, incluída no Programa Nacional de Imunizações. Flávio diz que a doença não deve ser subestimada. Essa condição é uma condição que ela acomete muita gente, muitas crianças.
em boa parte delas não tem nenhum efeito muito pronunciado, né? Tratado, ele tem um pouquinho de bronquite, ele tinha um pouquinho, né? Mas em alguns casos isso é bastante severo e pode levar à morte. Então, para mim particularmente, foi até um certo choque de ver essa condição do meu filho, assim, de um certo risco de internação por conta de uma doença que a gente às vezes trata não tanto assim com a importância que é devida. O Sistema Único de Saúde recomendou a inclusão da vacina contra a bronquiolite no calendário de vacinação para gestantes. O imunizante protege o bebê do vírus sincicial respiratório, principal causa da doença. Essa vacina já está disponível na rede privada, mas custa cerca de R$ 1.600. Os médicos fazem a prescrição a partir da 32ª semana, mas também há uma recomendação, inclusive na bula deste medicamento, para a 28ª semana. Portanto, há uma pequena variação para esta prescrição. Dados da atenção primária à saúde apontam que 1 em cada 5 crianças infectadas pelo vírus sincicial respiratório, o VSR, precisa de atendimento ambulatorial. No caso da internação, a proporção é bem maior. 1 em cada 50 crianças precisa ser hospitalizada após o contágio no primeiro ano de vida. No ano passado, hospitais da Rede SUS em BH receberam 2.510 pedidos de internação para tratamento de bronquiolite. Neste ano, até 21 de março, foram 341 pedidos. Para a Inessa, a vacina contra o VSR é uma estratégia fundamental para proteger os bebês desde o nascimento. Mas ela pode demorar e é cara na rede privada. A médica lembra que o aleitamento materno fortalece o sistema imunológico do bebê e faz outros alertas importantes em um momento de cuidados para a família que cresce. A gente precisa recomendar a manutenção da amamentação e também essa restrição de visitas, especialmente daqueles visitantes, né, independente de ser da família ou externos, né, pessoas próximas, mas que estejam com qualquer sintoma respiratório. Além de tudo, lavar muito bem as mãos, né, manter as mãos limpas, higienizadas, para que a gente evite, né, essa contaminação para esses bebês. Pois é, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou, né, que aguarda orientações do Ministério da Saúde sobre a vacina que combate o vírus sincicial. E ele é o vírus respiratório, né, o VSR, e que até o momento não há previsão de chegada destas doses ao Estado. Uma prática criminosa e pouco conhecida tem ganhado destaque nos tribunais e pode até levar o direito ao aborto legal. O chamado stealthing, quando um dos parceiros remove o preservativo sem consentimento durante uma relação sexual, e é considerado crime e pode ter consequências graves. O stealthing, palavra que significa furtivo em inglês, é quando uma pessoa retira o preservativo durante o ato sexual sem que o parceiro ou parceira perceba. A prática pode ser considerada crime e ser enquadrada como violência sexual. A pena para esse tipo de crime é de reclusão de 2 a 6 anos, podendo ser ainda maior caso haja vantagem econômica. 2 pessoas estão tendo relação sexual consentida com uso de preservativo. E durante o ato sexual, o autor vem a retirar o preservativo sem o conhecimento ou consentimento do parceiro. Então, nesse caso, ele utilizou de uma situação, de uma fraude, né, naquela situação, e ele pode, no caso, incorrer num crime nessa situação, no artigo 215 do Código Penal, que é a violação sexual mediante fraude. E foi justamente esse risco que levou o Tribunal de Justiça de São Paulo a permitir o aborto legal para vítimas de stealthing. A decisão liminar autorizou a interrupção da gravidez nos casos em que a gestação tenha ocorrido por conta da retirada do preservativo sem consentimento. Se a gente for pensar no caso hipotético de que a vítima, mesmo, né, inicialmente consentindo com o ato sexual em que o parceiro venha retirar o preservativo e ela determinar que ele cesse naquele momento o ato e ele continue já configurando o crime de estupro e ela vier a engravidar, ela está, vamos dizer, dentro do rol permitido de aborto previsto na legislação. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo afirmou que cumprirá a decisão assim que for notificada. No Brasil, o aborto já é permitido nos casos de estupro, risco de morte para a gestante e anencefalia fetal.
Com essa decisão, a interrupção da gravidez pode ser ampliada para vítimas de stalking. Essa decisão de São Paulo é apenas um caso isolado. Obviamente, essa decisão pode servir como jurisprudências e parâmetros para outros casos que ocorrerem futuramente em outros estados, né? Mas, igual eu disse, não é vinculante, é uma decisão. Cada caso tem que ser analisado de forma particular. E nesse sentido aqui eu vejo que se ocorreu o crime de estupro, né, a mulher foi vítima desse crime e engravidou, ela tem sim o direito de fazer o aborto legal. Enquanto o debate avança na justiça, especialistas alertam: o stalking é uma violação grave e precisa ser denunciado. Para as vítimas, buscar o apoio jurídico e psicológico é fundamental. Complexo porque esse é um crime que a gente chama de um crime cometido na intimidade, né? Então, assim, mas tem que se lembrar que dentro da jurisprudência do direito penal, os crimes sexuais, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem uma relevância muito maior que nos demais crimes. Porque imagina só, por que a mulher iria se expor numa situação dessa que com certeza é muito constrangedora para a mulher, para mentir? Então, por isso mesmo que esses crimes de violência sexual, a palavra da mulher tem uma relevância e um valor probatório maior que nos demais crimes. Daqui a pouco, ainda dá tempo de se inscrever para as aulas de teatro do Unipan. Você vai ver que a energia solar é a segunda maior fonte do país, com 22% da matriz elétrica. E ainda, a alta do cacau impactando nos preços dos ovos de Páscoa. Os ovos de chocolate tradicionais nesta época do ano estão mais caros devido ao aumento nos custos do cacau. Empresas do ramo buscam alternativas para tentar reduzir os valores e minimizar o impacto do que é repassado ao consumidor. Com a chegada da Páscoa, a procura por matérias-primas para a produção de ovos de chocolate cresce nas lojas especializadas. O cacau, ingrediente essencial do chocolate, tem sido um dos vilões deste ano. Tanto para confeiteiros quanto para o consumidor final, o preço do chocolate nessa Páscoa tem assustado, devido às altas do preço do cacau. Mas para uma loja em Patos de Minas, a realidade é outra. A loja se precaveu enchendo os estoques, garantindo um preço mais acessível para o consumidor. A gente fez uma compra muito elevada no ano passado, já no final do ano, para preparar já para esse ano, então, na Páscoa. Isso, o que aconteceu? Nos possibilitou, então, de elevar o preço. A gente levou o mínimo possível, que a gente já tinha uma matéria-prima já estocada aqui, uma grande quantidade. Levou em torno de 15% a mais, então, no total, em relação ao ano passado. Especialistas do setor destacam que esse aumento, de alguma forma, acaba impactando o consumidor. Para minimizar os efeitos, empresas do ramo criam novas opções e estratégias para tornar os preços mais acessíveis ao público. O cacau teve essa crise mundial, onde faltou-se produto para produzir todos os insumos, ingredientes que a gente precisa muito na confeitaria. E para tentar ajudar, foram criados novos produtos, novas opções. E além disso, a questão de preço mesmo, ela afetou diretamente o consumidor, a produção, a indústria. Teve um reajuste aí que, na verdade, a gente fala que estimulou a criatividade do brasileiro, que nós somos extremamente criativos, para trazer aí novas soluções, produtos, sabores para o consumidor final. Para a confeiteira Alexandra, o aumento dos preços são perceptíveis no dia a dia. Esse ano, principalmente, foi o ano que mais subiu o preço do leite condensado, do cacau principalmente e do ovo também. Porque, querendo ou não, para algumas outras receitas, não ovo de Páscoa, a gente usa o ovo, o preço subiu muito. Mas o cacau, que é a matéria-prima para fazer o ovo de Páscoa, Jesus, triplicou o preço. E aí tem base de chocolate, para a Páscoa é muito importante, esse teve um crescimento razoável, em média de 30%, em relação ao ano passado para esse ano. Assim como em todos os anos, a Páscoa deste ano traz novidades para os consumidores. A Páscoa de 2025 ela vai ser um pouquinho diferente porque nós vamos reduzir um pouquinho os tamanhos e pesos, dar algumas opções de sabores, por exemplo, amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, que antes não eram tão utilizadas, e mostrar para as pessoas que a gente não precisa ficar refém de uma única coisa.
e não necessariamente entrar ali na onda dos modismos, que às vezes a gente investe, gasta muito dinheiro, mas sim com consciência, com estudo, porque receita é importante? É, mas além da receita, precificação, estratégia e analisar outras variações que a gente tem no mercado. Boca esse tipo de matéria, né? Cerca de 5 milhões de imóveis no Brasil geram eletricidade fotovoltaica própria e, com isso, a modalidade ocupa a segunda posição no país com 22% da matriz elétrica. A energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitido pelo Sol através de placas fotovoltaicas que geram energia elétrica e térmica, respectivamente. Por ser considerada uma fonte de energia limpa, ela é uma das fontes mais promissoras da atualidade. A maior parte da geração de energia solar vem de placas instaladas em telhados e quintais de aproximadamente 5 milhões de imóveis em todo o país. Em segundo lugar, vem as grandes usinas conectadas ao Sistema Interligado Nacional. A energia solar é muito nova no Brasil. Cerca de 99% dos sistemas de energia solar fotovoltaica foram instalados de 2018 para cá. Então, antes disso, praticamente não tinha usinas fotovoltaicas. E, com o tempo, essas usinas fotovoltaicas, elas têm ajudado, complementando aí a geração de energia no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a fonte solar evitou a emissão de cerca de 66,6 milhões de toneladas de gás carbônico na geração de eletricidade. A tecnologia apresenta atualmente a segunda maior fonte de energia do país, correspondendo a 22% de toda a capacidade instalada da matriz elétrica do Brasil. A energia solar, ela vem também do lado ambiental e do lado econômico também. Ela agride muito menos ou quase nada o meio ambiente. Então vem a calhar também no que a gente busca no mundo hoje, né? A questão ambiental atrelada à nossa sobrevivência. Infelizmente, a energia solar não consegue por si só produzir toda a energia necessária. Por se tratar de um método que não é eficiente durante a noite, ela funciona mais como um complemento de outros métodos de geração de energia. Mas o seu uso tende a aumentar de forma significativa com o passar dos anos, fazendo com que as hidroelétricas sejam usadas cada vez menos e apenas para o necessário. Hoje, em Patos de Minas, nós já temos aqui 4.200 usinas fotovoltaicas. E essas usinas estão beneficiando aproximadamente 13 mil pessoas só na nossa cidade, em Patos de Minas. Então, se a gente levar em consideração aí que hoje nós temos aí algo próximo de 70 mil ligações de energia, 13 mil já se beneficiam. E é uma constante. Sempre a energia solar fotovoltaica cresce em doses assim de duplicar, de triplicar de ano a ano, porque as pessoas vão ver consciência ambiental e também o bolso também, né? Quer fazer aula de teatro? O Unipam oferece as aulas e ainda dá tempo de participar. As turmas já estão em atividade há algum tempo, mas ainda estão aceitando novos alunos. Nós já estamos com essa turma funcionando desde o último dia 15, mas as pessoas que ainda tiverem interesse em participar, elas podem procurar aqui a nossa coordenação de extensão, onde as inscrições são feitas e ainda dá tempo para se matricular. O nosso curso de teatro, ele funciona todo sábado, das 10 ao meio-dia, e ele é aberto também a toda a comunidade. E gostaria de lembrar que dentro do programa Mais Cultura no Campus, em abril nós vamos inaugurar também um novo projeto, que chama Diálogo Cultural. Então, esse programa, esse projeto, ele vai funcionar também aqui na Biblioteca Central, e ele tem o objetivo de desenvolver clube de leitura, discussão sobre temas filosóficos, discussão sobre temas ligados à saúde, e é um programa, um projeto também que vai ser voltado para toda a comunidade. Então, em breve, nós vamos estar aí na mídia falando mais sobre esse projeto, e já aproveito para convidar a comunidade para vir participar conosco. Com essa, o NTV News termina, mas volta amanhã. Eu te encontro um pouquinho mais cedo, às 11h30 da manhã, no 30 Minutos. Ótima noite para você e até lá.